Posicionando aqui, só esclarecendo aqui, hoje eu tenho um acúmulo de papéis, né, de funções. Sim. Que envolve servir na liderança da igreja local, o MAG Nacional, que é o trabalho de jovens e adolescentes da Comunidade da Graça, Sim. o Brasil também tem lá no Japão, e eu sirvo na equipe de facilitadores do Global Youth Movement aqui no Brasil. E essa transição, acho que ela foi feita, na verdade eu fui sendo preparado, né? Eu creio que a gente tem que ter ciência de quem a gente foi. No meu caso, a minha timidez, eu não classifico ela como algo mórbido, assim, no extremo. Fora do comum, assim. Mas aquela timidez muito natural de um adolescente que olha muito, às vezes, para alguns detalhes do seu próprio, de alguma parte do seu corpo que não gosta muito, ou então muito preocupado com o que as pessoas podem pensar. Você está numa fase de formação da sua identidade, mas certamente, se alguém me dissesse o que eu faria hoje, você não ia acreditar. Eu não ia acreditar. Mas teve um ponto, assim, tipo um dia especial, alguma coisa, não, a partir daquele momento mudou alguma experiência com Deus, alguma coisa que te fez... Eu tive algumas experiências com Deus, assim, bem fortes na minha adolescência. Eu acho que eu tive boas referências também. Meu líder de adolescente, ele foi alguém que me cativou bastante. Aquilo me fez, assim, enxergar a importância de adolescentes terem um líder na igreja. Uma referência. Né? Uma referência. Então, quando a gente começou o trabalho aqui em Guarulhos, eu vim carregando essa importância. E quando a coisa veio para que eu pudesse servir, era difícil recuar no sentido de achar que aquilo não era importante, porque para mim era muito importante. Sim. E aí, sabe aquela questão? Você tá ali e você precisa agora começar a vencer os obstáculos. Naturalmente que, se você falar, teve um dia específico, eu não sei te dizer o dia, mas teve um período em que eu calculei mesmo que a timidez é uma coisa que te rouba das pessoas. Uhum. O excesso de timidez, ela pode roubar coisas tão valiosas que estão dentro de você. Roubar você das pessoas, roubar o que Deus colocou em você. A timidez, ela deveria ser talvez um instinto de autopreservação, assim, para você não se expor demais, mas ela pode acabar te governando. Exatamente. Ela acaba se tornando a senhora da sua vida. Te priva de Exatamente. Conquistas, né? Então, teve um dia que eu me liguei que a timidez poderia fazer isso, e aí eu falei para ela que ela não combinava mais comigo. Então... Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 para 20 anos. Eu lembro que você também falou muito sobre essa área que te ajudou a superar e vencer, que você começou a estar na roda de alguns amigos e alguns assuntos que rolavam, e depois você começou a ser um pesquisador, começou a ler mais sobre o assunto. Isso também aconteceu. Algumas atitudes assim. Assim, eu acredito que ninguém vence a timidez de um dia para o outro. Sim. Porque você tem aqueles ambientes que você fica um pouco mais à vontade, tem aquele tipo de amigos que você se sente um pouco mais à vontade, tem outros ambientes que você é você, né? Que você fica... Exatamente, que você não está tão acostumado. Então, eu creio que você vai aprendendo a lidar com os diferentes ambientes e tipos de pessoas. Então, certamente, para cada ambiente, você precisa se preparar melhor. Né? Então, se aquele assunto é um assunto que é mais debatido naquele outro fórum, então eu procurava saber um pouco mais, até para ter um pouco mais de assunto para poder... Te dar confiança também, né? Para me dar um pouco mais de confiança. Eu acho que é natural, né? Sim. É natural você... e você falou uma palavra-chave, a confiança. Você ter confiança para poder expressar suas ideias. E naturalmente, quando você sabe mais, por exemplo, se alguém perguntar o seu nome, você não tem a menor dúvida, você vai falar com confiança. Sim. O teu endereço, algum aspecto da sua história. Mas quando você não sabe algo, você fica mais inseguro. Então, um bom método também para vencer a timidez é você se preparar melhor para as situações que você sabe que vai enfrentar. Ô, Nando,